Bom, antes Exatamente, de exatamente. começar a live, eu queria deixar aqui registrado a nossa solidariedade, né? As vítimas, os familiares que perderam seus entes queridos, seus amigos, conhecidos, em função desse vírus, né? Que é uma pandemia nova, Uhum, um vírus novo, que atingiu todo mundo, não foi algo somente aqui no Brasil, enfim, né? E a gente uhum, quer se solidarizar também, não só com as pessoas, né? Também com as empresas, os negócios que foram extremamente abalados, muitas empresas fechando, muitas empresas demitindo, muitos profissionais hoje sem uma fonte de renda, sem, né, uma condição financeira de trazer o sustento para sua casa. Muitas pessoas perderam seus empregos. Claro, né, o governo e o Congresso Nacional proporcionaram algumas medidas provisórias que trouxeram, de certa forma, um pouco de alento a toda a nação, né? uhum. As medidas provisórias de suspensão de contrato, redução de jornada, isso fez com que muitas empresas pudessem aderir e manter Uhum, os trabalhadores, né? Nós aqui também no Grupo Márcio Santos passamos por isso. Entramos na uhum, MP, conseguimos fazer a redução de jornada, né? Porque uhum, a pandemia ela começou ali após o mês de fevereiro, março, abril e maio foram meses bastante difíceis, né? E uhum. então essas MPs que o governo trouxe também ajudou, assim como a postergação de impostos, muitas empresas puderam se beneficiar, né? Não foram isentas, mas tiveram os impostos aí postergados e isso ajudou também para Uhum. fluxo de caixa. O auxílio emergencial do governo, né? A ajuda de R$ 600, que também foi uma forma também de ajudar. Infelizmente não alcançou todo mundo. Eu conheço várias pessoas que atuam em diversos segmentos, músicos, artistas, pessoas, né, que trabalham com organização de eventos, casamentos, shows, enfim, pessoas que infelizmente ainda não foram totalmente alcançadas, né? Muitas pessoas foram atingidas pelos decretos, é um algo novo, eu até comento que é um desafio gigante para os nossos governantes, né? Porque é difícil você equilibrar, determinar um decreto e para equilibrar não só a saúde, a manutenção das vidas, mas também a manutenção do emprego. O emprego hoje, na minha opinião, se não for a principal, né, uma delas é a principal, um agente social de inclusão é o emprego. Se a pessoa tem emprego, tem dignidade, tem sua autoestima elevada, Exatamente. né? Infelizmente, a gente vê vários casos, né, de pessoas entrando em depressão, em desespero, e a gente sabe que isso realmente está acontecendo. Bom, mas não é algo só do Brasil, né? É do mundo todo. E o que a gente quer trazer aqui hoje é algumas dicas para ajudar essas pessoas que estão em busca ou do seu primeiro emprego ou de uma Uhum. nova recolocação, de uma movimentação no mercado de trabalho. Eu estava vendo aqui algumas notícias e, infelizmente, nós atravessamos uma fase ruim. Para se ter uma ideia, o Paraná, no primeiro semestre de 2020, Letícia, fechou cerca de 47 mil postos de trabalho. Então, conseguir um emprego está cada vez mais difícil, né? Exatamente. Então, se você não procurar se preparar para esse momento, e talvez o que a gente fale Uhum. aqui para muitas pessoas não seja nenhuma novidade, né? Uhum. Mas para muitas outras eu tenho certeza que vai ajudar. Com Então, certeza. segundo o CAGED, apesar que a gente teve um saldo positivo nesse primeiro semestre, tanto no segmento da construção civil e agropecuária, Paraná, né? É um estado muito forte no agronegócio. Para você ter uma ideia, no mês de junho, o estado do Paraná terminou com um balanço positivo de 2.829 vagas, ou seja, entre demitidos
que é o CAGED, né, para quem não sabe, que é o Uhum. controle, né, o governo controla a quantidade de pessoas que foram contratadas e a quantidade de pessoas que foram demitidas. Nós já tivemos um sinal positivo. Olha só, em maio, nós tivemos um saldo, um balanço negativo de aproximadamente 25 mil empregos a menos. Ou A seja, menos. um abraço para a Fabiana, que entrou, o Aribert, meu grande amigo Aribert, embaixador do Santos Futebol Clube em Curitiba. Então, em maio, nós tivemos um saldo negativo de 25 mil vagas no estado do Paraná. Já em junho, 2.829 ofertas, saldo positivo. Ofertas. Isso mostra, claro, que o mercado está sendo retomado, né? Graças a Deus, algumas atividades tiveram autorização para poder voltar, né? A gente está aí na bandeira, acho que laranja, se não me engano, e a gente espera que a situação não se agrave, para que de fato a nossa economia volte a crescer, não só no Brasil, como no mundo. Ainda não temos uma vacina, não temos, né? Há uma promessa para o final desse ano, não temos nenhum medicamento 100% efetivo. Então, a nossa esperança é que as coisas possam melhorar daqui para frente. Olha só, Com um dado certeza. complicado, nós tivemos no mês aí, segundo a pesquisa que teve no Caderno de Economia, 82% de pedidos de recuperação judicial em junho. Subiu. Então, por mais que o mercado está retomando, é importante dizer que a retomada vai ser gradativa, né? A gente tem esperança que isso comece a aquecer já a partir do mês de agosto, setembro, mas isso vai ser gradativo, tá certo? O nosso número de desempregados diante da pandemia teve uma alta de 6% nas últimas 7 semanas. Ao todo, hoje, aproximadamente 13 milhões de brasileiros estavam desempregados na quarta semana do mês de junho. Mas a tendência, como nós vimos aqui pelo CAGED, é que naturalmente as coisas comecem a melhorar, tá certo? Voltar. Bom, feito isso, uma boa noite a todos. Eu sou o Márcio Santos, né? Estou aqui hoje à noite nessa primeira live nossa, inaugurando aqui com a Letícia, que é uma das nossas profissionais e a nossa líder de recrutamento e seleção. O Grupo Márcio Santos já atua no mercado há bastante tempo. Eu estou no mercado de recursos humanos, de recrutamento e seleção de pessoas desde 1997. Então, são 20 anos, né? Inclusive, não era só a época, Letícia. Apesar que eu sou bastante novo, né? Mas no meu tempo, você procurava emprego com o recorte do jornal. Então, né, para quem é do meu tempo, sabe disso. Um jornal super famoso aqui em Curitiba, né, que é a Gazeta do Povo. Então, tinha os classificados do emprego. Então, quem procurava emprego sabia que as oportunidades saíam ou na quarta-feira ou no domingo. Então, você pegava lá o caderno de empregos, você, né, marcava as oportunidades que eram aderentes ao teu perfil, à sua expectativa, você fazia o recorte e na segunda-feira você saía entregar o seu currículo. Então, eu sou de uma época também que os currículos eram praticamente, né, todos eles impressos, porque a internet estava chegando. Hoje não, hoje a internet está aí, as redes sociais estão aí. Eu já cheguei nas plataformas de seleção, Márcio. Eu sou de Sandy Júnior para frente. Então os tempos mudaram, né? Hoje a conexão, você vê, hoje nós estamos aqui no Facebook, existe Facebook, existe o LinkedIn, né? Que é um portal específico para empregabilidade, busca de emprego. Tantos outros portais, né, surgiram de emprego, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Nós mesmos temos a nossa própria ferramenta de recrutamento e seleção, né, que é o Abler. Mas o currículo não deixou de existir, seja ele impresso, físico, por e-mail, ele precisa ser preparado e devidamente
postado, devidamente elaborado, publicado e cadastrado nos sites. Não é isso? Muita gente chegando Perfeito. aí, meu amigo Sinclair, André, Augusto, Sandro. E aqui nós queremos deixar aberto também para que as pessoas possam, né? É um bate-papo, na medida que a gente for Comentar, evoluindo, tirar dúvidas. fiquem à vontade de comentar, de perguntar, de questionar, e a gente vai estar à disposição, né, de todos que estiverem participando aqui. No final nós vamos deixar um WhatsApp também de contato para que as pessoas possam seguir, né, interagindo conosco. Legal? Com certeza. Márcio, eu gosto muito de falar, trazendo isso que você falou, que a gente trabalha com sonhos e com expectativas. Então, para nós, o recrutamento e seleção, ele não é só olhar um currículo, dispensar ou selecionar. No momento da entrevista, a gente vê muito mais do que isso, né? Como você trouxe aí a questão do desemprego, todas as consequências que não são só consequências financeiras, mas consequências aí para uma família, o que tudo isso gera, né, Márcio? Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado e entender que o nosso currículo é um cartão de visita. E todas as dicas que nós vamos dar aqui hoje, Márcio, já começando aí a falar um pouquinho, todas as dicas são com base, desde que nós tivemos essa ideia, então, de fazer essa live, né, que decidimos passar esse conhecimento para o pessoal, então a gente vem analisando de forma mais forte todas as candidaturas que são inúmeras que nós recebemos de vários tipos de vaga. Então, é importante também falar que aqui na Make a gente trabalha desde vagas operacionais até as vagas mais estratégicas, né, Márcio? São vários tipos de profissionais que nós trabalhamos aqui. Então, nós recebemos vários tipos de currículo. E o cadastro em um site de vagas, Márcio, nada mais é do que o recorte do teu currículo lá dentro, quando você conta sobre suas experiências, não é? Então, recebendo todas essas candidaturas, nós percebemos quais eram as falhas e os erros mais recorrentes e o que, para muitos, como você disse lá no início, pode parecer pontuações muito simples, mas a gente tem visto assim que tem acontecido muito e às vezes você perde uma oportunidade, né, que pode aí gerar toda uma transformação na tua carreira, na tua vida, enfim, por conta de um erro pequeno dentro do teu currículo. Sem dúvida. E recentemente nós tivemos um caso, né, semana passada, de uma pessoa conhecida que me mandou um currículo pelo WhatsApp, né, que é mais uma ferramenta de conexão e conectividade entre pessoas, empresas, enfim. A pessoa viu o currículo, a vaga no site, a oportunidade, me chamou e me enviou. E está aqui das dicas que nós vamos comentar, que se nós não tivéssemos, né, esse relacionamento próximo dessa pessoa, ela teria perdido essa oportunidade de trabalho. Não é verdade? Exatamente, Legal. exatamente. Eu sou, como eu te falei, do tempo aí que o currículo era impresso e era entregue em mãos. Ainda existe isso, né? Para algumas posições, para Sim, algumas sim. empresas, isso ainda acaba acontecendo. Eu tive a grata a oportunidade, quando eu entrei nesse segmento de recursos humanos, então eu tinha visto um anúncio no jornal, como eu comentei aqui, tal, recortei, eu era muito jovem na época ainda, e eu me dirigi até essa empresa, até essa agência de emprego, com aquele recorte de jornal e com o meu currículo impresso. E quando eu cheguei na recepção dessa empresa, dessa agência de emprego, né, e me apresentei, mostrei a oportunidade de trabalho, o recorte, enfim. A moça da recepção muito simpática, e isso é uma coisa que a gente exige aqui na empresa também, que a gente possa tratar as pessoas sempre da melhor forma possível, né? Afinal de contas, nós lidamos com pessoas, com expectativas, enfim. E aquela pessoa falou, poxa, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Aí eu falei, poxa, o que aconteceu? Essa vaga que você recortou, trouxe aqui, infelizmente ela foi cancelada. Mas eu procurei colocar no meu currículo todas as informações pertinentes às atividades que eu já tinha ocupado, já tinha exercido e tal. E eu aproveitei e disse para ela, bom, já que eu estou aqui, aqui é uma agência de emprego, você consegue dar uma olhada no meu currículo
e ver se eventualmente tem alguma outra oportunidade que se encaixe, né, na minha atividade, nas minhas competências, enfim. E ali ela olhou, né, identificou as qualidades e me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Não. Diferente, inclusive, daquela que eu estava me propondo, e eu fui me dirigir à agência para poder me candidatar, mas ela enxergou um potencial, ela tinha identificado as atividades que eu tinha exercido e ela falou, olha, é um cargo inicial, mas eu estou vendo aqui que você tem bastante experiência na área administrativa, na área comercial, etc. e tal. É uma empresa que está crescendo. Então, veja bem a importância de você colocar as informações, mesmo que de forma resumida, mas objetiva. Exatamente. E eu falei, poxa, bacana, se é uma empresa, o jovem principalmente tem muito disso, né? De querer o resultado próximo, o mais rápido possível, da geração que a gente, né, está vivendo atualmente. E ela falou, não, sim, realmente você tem condição de crescer. E eu vi que você tem experiência na financeira, na administrativa, não sei o que. Tal. Eu comecei de uma função administrativa operacional. Em 1997, eu comecei como motorista administrativo de uma agência de emprego. E logo depois surgiu a oportunidade, de fato, que ela comentou, né? Que a empresa estava crescendo, que a matriz seria em Curitiba, que eles tinham fechado grandes negócios, enfim. Olha a importância né, de quem está no RH. Certamente tem gente aqui assistindo a live, inclusive pessoas do grupo Márcio Santos. A importância de você se dedicar um tempinho e poder analisar um currículo corretamente. Né? Identificar talentos, né, Márcio? Exatamente. Trocar figurinhas com o candidato, enfim. E foi ali, de fato. Logo depois eu fui para o administrativo, financeiro, fui para o comercial. Fiquei aproximadamente 3 anos. Saí, fui para outras empresas. Voltei depois para essa mesma empresa, anos depois, como gerente comercial, gerente regional, diretor e saí como vice-presidente para montar minha empresa. Então, essa é um grande desafio dos profissionais de RH, de poder realmente identificar os grandes talentos. Inclusive aqui no Grupo Márcio Santos nós temos como missão gerar oportunidades, né? Poder dar oportunidade para as pessoas, para que essas pessoas possam se desenvolver, possam crescer e se tornar grandes profissionais. Inclusive nós temos vários exemplos de pessoas que hoje estão aí em diversas empresas, né, exercendo cargos importantes, executivos, que passaram por aqui. Eu vi a Fabiana que está aí, várias pessoas que hoje a Fabiana é responsável de recursos humanos de uma grande empresa, nosso cliente, que passou por aqui também. Mas legal. Então vamos lá? Nós separamos aqui 7 dicas, né? 7 importantes dicas de como turbinar o seu currículo, de como deixar ele extremamente dinâmico, chamativo, atrativo para quem está recebendo esse currículo. Então, número 1, você colocou, Letícia, a gente conversou sobre isso, manter as informações de entrada e saída das experiências atualizadas, conforme a carteira de trabalho. O que é isso? Explica para nós. Tá, Márcio, a gente sempre acaba pegando currículos aí, aonde no momento da entrevista a gente vê que as datas estão incoerentes com o que está de fato escrito ali, né? Quando o candidato traz para nós, fiquei de maio de 2015 a junho de 2017, né? Essa data, ela tem que ser exatamente compatível com o que está escrito na carteira, né? Ele pode colocar ali os upgrades que ele teve, ele pode colocar as atividades, entrou em uma função menor, teve um desenvolvimento, mas é bacana que ele coloque exatamente aquela data. Mas por que eu tô falando isso que parece uma coisa muito simples, né? Como você tinha comentado antes. Acontece muito da gente pegar currículos aonde o candidato coloca tanto tempo eu trabalhei sem registro, tanto tempo eu fiz uma atividade paralela. Então, o que a gente precisa ver no momento da entrevista? Que nós aqui, como agência, como consultoria, vamos passar isso para o nosso cliente, né? E o que o nosso cliente quer ver é, como eu disse, ali é o cartão de visita. Então, as informações que realmente batem, né? Então, sempre
a verdade. Pode ser que no momento da entrevista você traga informação aí de que ficou um tempo prestando um serviço, mas quando eu coloco no meu currículo, é exatamente o tempo que eu fiquei registrado naquela empresa. E o que é importante também, justificar o tempo de ausência de uma atividade ou outra entre as atividades laborativas, né? O que a gente percebe às vezes, vários casos aqui de pessoas às vezes que se ausentam por uma necessidade familiar, né? Por uma Isso. gestação, e deixa um momento ali sem ter uma data específica ou uma data recente de um emprego. É importante, inclusive, justificar isso, né? Exatamente. Exatamente, porque às vezes a gente pega um currículo ali e vai ver, poxa, a pessoa ficou tanto tempo fora do mercado, né? E aí busca entender realmente, cada um tem os seus motivos, né? O currículo é uma história de vida. Então, a gente tem que se orgulhar do que está escrito ali, porque a minha carreira foi descrita dessa forma. Então, como você disse, é realmente muito importante. E aí, colocar nas observações, de repente, lá embaixo no currículo, tempo fora do mercado, de 2017 a 2018, por exemplo. Como você disse, dedicação à maternidade, problema de saúde, situação familiar, Período enfim. Porque, sabático de curso, né? Cursei, fui me especializar, fui morar exatamente. fora. Exatamente, exatamente. Muitíssimo importante. Isso que você falou de morar fora também pode ser colocado em um tópico no currículo como experiências internacionais. Então, passei um tempo fora para estudar, fui trabalhar um tempo em outro país, enfim. E aí você pode colocar também, sem sobrecarregar o teu currículo, né? Mas você pode colocar essa experiência que ela é muito bem-vinda quando a gente vai analisar o perfil do candidato. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui, eu vi a Márcia Morini, que está online, o meu amigo também advogado, o doutor Ricardo. A Márcia Morini, nós trabalhamos juntos nessa consultoria, nessa agência de emprego, eu comentei para você, em 1997. Inclusive, ela era a psicóloga responsável do processo seletivo e Legal. ela, né, junto com outras pessoas, que foi um processo bem intenso e tal, junto com o nosso amigo Eros, que trabalhava naquela ocasião, aprovou a minha contratação. A Márcia é uma pessoa, uma profissional de RH com vasta experiência, trabalha hoje com consultoria e desenvolvimento também, então vai aqui o meu abraço para a Márcia, ao Éder, enfim, o Sinclair está aqui, a Dayana, a Thalita e todos que quiserem eventualmente fazer, né, uma intervenção, tirar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição, tá? Número 2. Márcio, Oi. quando você fala de processo intenso, eu sempre lembro do teu processo, que eu sempre lembro que o processo do Márcio foi de suar frio. Foi demorado. Foi de suar frio. Na verdade, a posição que você ocupa com a gente aqui hoje é uma posição extremamente estratégica e a necessidade que nós tínhamos também de repor a posição da Fabiana, que foi para um dos nossos clientes, que é uma excelente profissional, e nós tínhamos que cuidar com essa contratação, né? E fizemos o processo bem intenso, avaliamos muito bem as competências, avaliamos bem o cenário que nós estávamos passando, o perfil dos nossos clientes, o perfil da nossa operação, né? Porque nós trabalhamos com várias empresas nacionais, multinacionais, empresas de pequeno, médio, grande porte, como você falou, né? Nós temos a Make Job, a Make Search, então a gente precisou ser de fato bastante exigente, porque o mercado é assim, né? Um mercado para algumas posições, como eu comentei, porque a gente revela talentos aqui Sim. também, a gente dá oportunidade, né? Então, de fato, a gente teve que aplicar aquilo que nós aplicamos para os nossos clientes, tivemos que Eu aplicar posso aqui. garantir que você faz. Mas que bom que deu certo, você está aqui conosco hoje, já está contribuindo com o crescimento, melhoria, né, dos nossos processos de recrutamento e seleção, das nossas ferramentas. E hoje estamos aqui, ó, numa live, podendo interagir com o nosso público, podendo interagir com as pessoas e trazer um pouquinho da nossa experiência para elas, né? Letícia, Legal. número 2. Aqui que nós vamos comentar sobre a Essa é pessoa forte. colocar todas as informações de contato como... Gente, parece que
que é simples e assim, muita gente, obviamente, para isso aqui não é novidade nenhuma, mas olha só, telefone pessoal, WhatsApp, que é muito importante, que hoje as conexões são muito rápidas, né? E o WhatsApp é uma excelente ferramenta, se você souber usar, ela é uma excelente ferramenta de trabalho e de relacionamento, Sim, enfim. com Telefone de certeza. recado, e-mail, até porque, né, muitos portais interagem com os candidatos através de e-mail e mantê-los atualizados. O que que você Isso. tem para falar para a gente sobre isso? Nós tivemos esse caso Então, recente, né, que a pessoa me acionou, tivemos. viu uma oportunidade de trabalho, me chamou no WhatsApp, né, eu respondi, pedi o currículo, enfim, a pessoa já tinha se cadastrado também em nosso site. Nem sempre a gente consegue dar retorno para todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente tem aqui um compromisso de poder dar retorno para todo mundo, né? E o telefone estava errado. O telefone, infelizmente, da pessoa estava errado. Ainda bem que eu tinha um contato com a pessoa que recomendou, identifiquei, a pessoa Uhum. corrigiu, a gente conseguiu falar com ela, porque senão ela teria perdido essa oportunidade. Exatamente. Márcio, esse foi um exemplo que a gente conseguiu resgatar, né? Mas quantos aí existem processos que a gente tem que fechar de um dia para o outro, ou se utilizar do nosso banco, né? Porque às vezes parece clichê. O pessoal fala, a gente vai ter o currículo aqui no banco. A gente realmente usa esse banco. É por isso que você falou lá no começo da nossa plataforma de seleção. Então, quando a gente pede para o candidato para ele se cadastrar nesta plataforma, é porque realmente os nossos clientes contam conosco de entregarmos aí potenciais realmente daqui 2 dias, por exemplo, né? Então, eu tenho que ligar para essas pessoas, mandar um WhatsApp. E acontece, às vezes, eu tô fazendo ali na pressa, coloquei um número errado. A gente não consegue contato, né? Número fixo. Muita gente não tem mais número fixo hoje e mantém um número fixo no currículo, né? Você vai tentar ligar, não consegue falar com a pessoa. Vamos tentar alternativa e-mail. Alternativa e-mail, às vezes o nosso próprio sistema vai disparar um feedback para os candidatos. Sempre a gente recebe aí uma vaga com 600, 700 candidaturas. E aqueles que não estão dentro do perfil, a gente vai encaminhar um e-mail, por exemplo, para dar um feedback que, infelizmente, para esse processo ele não vai seguir. E aí fica a impressão de que eu não recebi aquele e-mail. Mas será que eu coloquei de forma correta no meu cadastro? Será que eu Sem preenchi dúvida. o cadastro corretamente? E manter atualizado também, uma coisa que eu sempre reforço para os candidatos, Márcio, mantém informada a pessoa que você vai colocar no teu currículo, né? Quem que é o teu contato de recado? Essa pessoa vai receber uma ligação e vai estar a par que você está em um processo seletivo? Ou que sequer o nome dela está no seu currículo? Às vezes é bacana você mesmo selecionar alguém aí da tua família, esposo, seja quem for, e falar, olha, estou colocando o seu contato de referência no meu currículo. Não estou participando ativamente de nenhum processo, mas se não conseguirem falar comigo, o meu contato é você. Então isso é muito importante, manter a outra pessoa informada. Porque às vezes eu só coloquei alguém lá por colocar. Quando a gente liga, tá bom, eu vou dar o recado. E aí não é tão relevante assim aquele contato e infelizmente por conta disso a gente acaba perdendo potenciais também, Márcio. As coisas acontecem muito rápido, né? O mundo é muito dinâmico. Muito rápido, Márcio, Às muito vezes nós rápido. temos aqui solicitações de clientes que é para ontem. Várias Exatamente. empresas nós contratamos profissionais de diversos níveis, vagas efetivas, vagas temporárias, estágios e até terceirizados. Tem situações que o cliente nos pede para hoje, para a pessoa começar depois da manhã. Mais ou menos isso, né? Exatamente. É tudo muito Exatamente. cronometrado, tudo para ontem, e aí se você não tem essa informação atualizada e Exatamente. correta, né? A informação correta, você deixa Uhum. escapar uma grande oportunidade de trabalho. Legal. Perfeito, é isso mesmo. No 3 você escreve assim, escrever quais foram os sistemas que utilizou nas empresas. É isso. Quando a gente vai procurar
um profissional aí em algumas vagas, a gente quer alguns requisitos técnicos, como já utilizou algum determinado sistema. Vamos pegar o nosso exemplo aqui de recrutamento e seleção, Márcio. Existem várias plataformas de seleção, né? Então a gente vê sistemas internos, o próprio Weibler, Kenobi. Então hoje a gente tem um leque aí de sistemas, né? Quando você vai trazer uma pessoa para uma determinada vaga e quer que aquela pessoa tenha experiência, utilizar o nome do sistema no final ali das tuas atividades. Então, descreva as tuas atividades e coloca lá no final, sistemas utilizados. Por exemplo, utilizo o Weibler, utilizo algum sistema específico, como o sistema Proteus, e coloca lá no final. É uma informação SAP, bem simples. banco de dados, entre outros. Exatamente, exatamente. Então, você coloca de forma bem objetiva, porque a gente pode utilizar isso como palavra-chave. E engato como uma dica dos bastidores, que a gente, quando vai procurar os profissionais, nós buscamos os profissionais por palavras-chave, Márcio. Então, o que eu quero encontrar nesse currículo? Eu preciso lá de um profissional com formação tal e tal sistema. Eu vou digitar o nome da formação e o nome do sistema. E a minha plataforma de seleção vai fazer profissionais que colocaram isso no currículo. Então, é um segredinho nosso, Márcia. A gente busca profissionais por palavra-chave. E por isso é tão importante que se tenha no currículo. Chamados algoritmos. Inclusive, a gente fala também descrever tipos de equipamentos que utilizou, principalmente em chão de fábrica. Quem trabalha com situações, ferramentaria, fresa, torno, se é convencional, se é CNC, que tipo de usinagem que tipo de equipamento, qual fabricante. Esses dias um cliente abriu vaga conosco aqui e queria pessoas que tivessem trabalhado com prensas Schuller, específico. Sim. E era um requisito imprescindível. Então, às vezes, o que acontece, o profissional tem aquele conhecimento, tem aquela bagagem, mas não colocou. E como você comentou, infelizmente, voltando até o início da nossa live aqui, nós estamos com 13 milhões de desempregados. Então, quando abre uma oportunidade de emprego, muitas pessoas se candidatam à vaga, a gente recebe, diversas candidaturas, e fora, obviamente, aquilo que o próprio sistema na base de dados. Isso então, mesmo. Às vezes, por uma informação não colocada, esse candidato pode ficar de fora. E o que acontece também normalmente, em cada sistema, quando você faz uma triagem, aparece os top 10. Os 10 profissionais melhor ranqueados para aquela vaga. E pode ser que entre os 10 esteja exatamente quem colocou aquela informação que faltou no seu currículo. Então, é muito importante. Exatamente. Exatamente. Que tipo de equipamento, que tipo de software, principalmente automotiva, tem muito disso, indústria automotiva, muitas ferramentas de qualidade, enfim. Sim. E é importante você colocar. Tá certo? Bacana. Perfeito. Queria complementar mais alguma coisa desse item? Não, desse item não. Tá. Número 4 quando colocar, nível de idioma, descrever o que consegue realizar com aquele nível. Exemplo, avançado com capacidade de comunicação, interpretação de texto, escrita, etc. Isso também é bastante importante, Muito importante, Márcio. Quando a gente vai... às vezes a gente tem aí profissionais com certificação, então eu tenho um curso de inglês e eu cursei até o avançado. Mas nunca pratiquei. Hoje tenho muita dificuldade, Ou então, não fiz curso, mas desenvolvi, aprendi, fui atrás, busquei. Então, o que eu consigo fazer com aquele idioma? É o que eu gosto de colocar sempre. Inglês, eu considero lá avançado. O que eu consigo fazer? Inglês avançado com capacidade de comunicação, capacidade de interpretação de texto,
O que para mim pode soar básico às vezes é o que o recrutador está buscando. Então eu tenho um espanhol com capacidade de leitura, com capacidade de comunicar, ou eu só consigo compreender, mas não consigo comunicar, né? Tenho habilidade de fazer reuniões em inglês, por exemplo. Então todas essas informações são importantes. Na última empresa, realizava reuniões no idioma tal. Importante colocar também, porque assim nós sabemos qual é o nível realmente daquele profissional, né? Porque ele varia muito, é muito subjetivo. O que para mim é avançado, né, Márcio? Aí é importante o que a pessoa que está escrevendo se faça perfeitamente entender. O Gustavo colocou uma informação importante aqui, Gustavo Vinícius, que é um dos nossos consultores. Nível do Excel ou do pacote Exatamente. Office. Básico, Exatamente. intermediário, avançado, se eu consigo fazer planilhas, né, as programações, PROC-C, PROC-V, tabela dinâmica, etc. e tal. Na questão do idioma, infelizmente, algumas pessoas agem de má fé, colocam que são fluentes, são avançados, mas o que acontece é que se o anúncio pede no mínimo avançado, ele corre o risco, e isso certamente vai acontecer durante o processo seletivo, a entrevista. Aqui nós fazemos, Com né? certeza. Então, e a gente já pegou vários casos, né, da pessoa tentar colocar no currículo dizendo que era avançado ou era fluente, mas quando você liga e você começa a fazer uma entrevista em inglês ou chama o candidato para uma avaliação, aí é um apuro danado. Não atende, exatamente. Isso que o Gustavo colocou sobre o Excel é uma troca muito bacana que a gente tem, Márcio, como você falou. O Gustavo, ele é nosso consultor e a gente sempre se depara com isso, sabe, Márcio? Principalmente no Excel. Então, às vezes, os profissionais entendem que para aquela função que ele executava, o Excel era avançado. Por quê? Porque naquela empresa, tudo que era necessário de Excel, ele fazia. E aí a gente trabalha uma posição aqui que precisa VBA, que para outra empresa, o avançado é o VBA. E antes ele não tinha, entende? Então, assim, o que eu utilizava realmente do Excel? Eu fazia PROC-C, eu fazia PROC-V, eu fazia macro, eu fazia VBA. Trabalhava o com que tabelas, eu fazia? Descrever. Fórmulas Exatamente. Básicas. Exatamente. Sempre descrever as atividades. Eu já peguei situação aqui de candidato falar que tem o tal do Excel avançado, você colocar ele para fazer o teste, você vê o cara calculando e botando, o cara não sabia nem fazer fórmula. Infelizmente, se há oportunismo, nós vamos falar no final aqui, Acontece né? muito. Acontece, mas se está lá como pré-requisito, né? Eu sei um que às vezes também, né, os perfis são mal elaborados, tem coisas que pedem, que flexibilizam, né? Nós aqui na vamos questionar o cliente aquilo que é imprescindível e aquilo que não que ele vai utilizar. Então, Exatamente. nós temos essa condição, né, essa senioridade, até pelo tempo que a gente tem de mercado, de falar com o cliente, detalhar com ele o perfil. O que realmente disso que você está pedindo é imprescindível e em que nível? Né? Isso justamente para poder também apresentar os melhores profissionais para aquele cliente e não deixar ninguém de fora. Né? Até um caso que eu vou colocar aqui para você quando era muito mais novo, né? Eu fui participar de uma oportunidade de emprego e fui indicado e achei que estava contratado. E cheguei lá, primeira pergunta que me fizeram, olha, faz bastante tempo isso, você tem datilografia? Você sabe datilografar? Eu falei, poxa, eu consigo. Eu estou até procurando minha carteira de trabalho aqui para mostrar minha fotinha. E aí o cara, então tá bom, que legal, vem aqui. Falei, tá bom, vamos lá. Sentei em frente de uma máquina de datilografia. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu suava, mas suava frio. Falei, caramba, ainda bem que o cara colocou o papel ali, regulou e tal, etc. Falei, me deu um textozinho básico, ó, datilografa isso aqui para mim. Eu era novinho, né? Eu estava indicado, etc. Olha minha foto como era, meu primeiro emprego. Tá conseguindo ver daí?
Tô conseguindo. Minha carteira de Foi esses trabalho dias. foi emitida em 1900 e eu não tenho um problema com a idade e tal, melindre, 26/12/1989. Então eu tava lá, bonitão, sentei na frente do entrevistador, do requisitante da vaga e tal, então vem cá, digita isso aqui para mim porque é muito importante. E eu pedi desculpa, falei, olha, eu quero pedir desculpa, eu não tenho, mas eu posso correr atrás, eu preciso muito desse trabalho, etc e tal, enfim. E aí comecei numa outra função. E ele falou, olha, nessa função aqui, você foi audacioso, você foi corajoso, mas não faça mais isso. Eu perdi meu tempo com você. Mas assim, eu vou te dar uma outra oportunidade. Eu comecei lá como office boy na época e tal. E os caras gostaram tanto de mim que ainda me pagaram o curso de datilografia. Mas eu passei apuro. A minha Aí você sorte... aprendeu a datilografar. Aí aprendi. Hoje eu quase nem olho pro teclado. Mentira, né? Nem 100%. Mas eu mando bem, entendeu? Então, assim, não coloque aquilo que... Porque você vai fazer, né? A pessoa que está chamando, né, para aquela oportunidade de trabalho, perder o tempo dela, perder o seu, e vai ficar uma situação realmente constrangedora. Gera uma expectativa, né, Márcio? Envolvendo todas as pessoas. O consultor que está com a expectativa de que aquele realmente é o candidato ideal, é o candidato com a expectativa de que vai mudar ali, né? Vai mudar todo um cenário, enfim. Uma expectativa, no nosso caso, para o nosso cliente que está esperando aí o profissional que ou vai expandir o setor, ou vai substituir alguém, enfim, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a colocar exatamente o que faz. Eu acho que a gente já acabou puxando o gancho aí da quinta dica, né? Quinta dica, colocar as atividades de acordo com o que realmente foi executado, utilizando termos técnicos da função. Isso mesmo, isso mesmo. Márcio, quando eu coloco falar os termos técnicos da função, cada profissional de cada segmento sabe o que são alguns termos utilizados ali, né? Então, por exemplo, se eu coloco no meu currículo algo relacionado e escrito ali, RS, quem é da área de seleção sabe que eu quero dizer RS com recrutamento e seleção, né? Quando eu falo, por exemplo, hunting, eu faço hunting, se eu escrevo lá no meu currículo isso, você sabe o que significa hunting. Pessoas de outros segmentos pode ser que não saibam. E aí eu volto naquela dica do recrutador. Às vezes ele vai procurar lá a palavra hunting. Então eu quero alguém que seja especialista nisso. Se isso está escrito no meu currículo, eu vou colocar. Então, a utilização dos termos técnicos, elas servem justamente na hora que nós buscamos os profissionais através dessas palavras-chave, extremamente importante, né? E eu não vou colocar no meu currículo aquilo que o meu colega faz que eu gostaria de fazer, ou que eu acho que eu sei fazer. Não, eu vou colocar no meu currículo aquilo que eu acordo todos os dias para fazer. Acho que isso é extremamente importante, né? A gente tem que, como eu disse lá no comecinho, a gente tem que se orgulhar da nossa trajetória, né? Eu tive um motivo para estar nesta função hoje. Ou você, com certeza, tem toda a tua trajetória e toda a tua carreira para estar onde você está, né, Márcio? E com certeza isso é um orgulho para você, tanto quanto é para mim estar onde eu estou. Então, cada um é uma coisa muito importante que você me ensinou desde que eu entrei aqui. Eu acho isso extremamente valioso, é que sempre vai ter o candidato certo para a vaga certa. Aquela vaga é sempre excelente para alguém, né? Então, assim, se essa vaga pode ser que não seja interessante para o Márcio, mas ela é interessante para o João. Sem dúvida. Né? Então, toda a trajetória, o histórico daquela pessoa, exatamente no que faz. Ressalto o que eu disse, não vou colocar as atividades que o meu par faz que eu gostaria de fazer. Não tenha ou vergonha que eu acho de que eu ser sei quem fazer. você é. Né? Perfeito, Márcio, perfeito. E aí nós vamos, inclusive, até para... Bom, tá no item 6 aqui, enfim, né? Que é informações sobre graduação são essenciais.
colocar as Isso. concluídas ou em andamento conforme certificados em mãos. Antes da Em gente mãos. continuar nesse Isso mesmo. tema, o Luiz Mauro, que está aqui presente na nossa live. O Luiz Mauro é um grande amigo, um grande parceiro do segmento. Hoje ele é diretor do Sindeprestem, Sindicato das Empresas de Trabalho Temporário e de Terceirização no Estado do Paraná. Ele está fazendo uma pergunta aqui importante. Entrevistas, como nós estamos fazendo as entrevistas nessa época de pandemia? Inclusive, podemos Legal. até no fim falar também sobre algumas coisas, em relação a algumas dicas para quem está fazendo e passando por entrevistas online, né? Então, como é que nós estamos fazendo, Letícia? Nós estamos fazendo, a maioria, 99,999% dos nossos processos estão sendo feitos online. Então, Online. pela questão dos protocolos, enfim, apesar de que alguns processos que inevitavelmente são necessários serem feitos, seja uma fase A, B ou C, presencial, a gente também tem tomado todos os cuidados aqui. Então, todo Isso. profissional que chega aqui na empresa tem a questão do isolamento, o distanciamento, tem a questão da medição, aferição da temperatura, a higienização Nós com temos álcool uma gel. estrutura que permite que a gente receba algumas pessoas aqui com os devidos cuidados, né, Márcio? Sem dúvida. Né? Mas 99,9% dos nossos processos eles estão sendo feitos online. Depois nós podemos comentar um pouquinho e finalizar com algumas dicas em relação a isso também, tá? Então, informações sobre graduação são essenciais, até porque as empresas, na hora de admitir, elas pedem o diploma. Então, Isso se eu não mesmo. tenho, Exatamente. estou cursando, não concluí, coloque não concluso, trancado, concluindo, a previsão de Isso. conclusão, não é isso? Isso mesmo. E por que eu ressalto ali conforme certificado em mãos? Porque a empresa pede aí numa entrega de documentação, eventualmente para uma função específica. Veja o nosso caso aqui, Márcio, a gente quando vai um psicólogo vai corrigir os testes psicológicos, vai descrever laudos, para tudo isso eu preciso de um psicólogo com formação, enfim, com todos os critérios necessários para que possa manusear, então, esses testes. Por exemplo, né? Um profissional que vai entrar numa empresa como especialista, que precisa ter um MBA, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, seja o que for, ele precisa apresentar essa Ou documentação. curso também. Por exemplo, Exatamente, tem profissionais que precisam trabalhar em altura. Precisa ter certificações, Isso cursos mesmo. em dias, NR35, quem vai trabalhar com eletricidade, NR10, vigilância, né? Quem é vigilante tem que ter certificado também. Então é importante colocar se ele está, inclusive, válido, né? É a validade do mesmo. Isso, exato. Márcio, acho que é importante também acrescentar que não só os certificados, mas a documentação, tá? Ter a documentação em dia, ter sempre separadinho, não sei onde está minha carteira de trabalho, não sei onde está meu título de eleitor, meu título está desatualizado, não estou de forma regulamentar aí com o meu título, documentação, às vezes assim, casei, peguei o sobrenome do meu marido, não atualizei os documentos. Agora o Márcio, E-Social acontece muito. Márcio, acontece muito. E é muita gente que perde a oportunidade. Então, uma dica para quem pegou o sobrenome do marido, atualiza os documentos. A gente pega muito e muita gente perde a oportunidade por causa disso, Márcio. A documentação em dia e devidamente atualizada. Toda em dia, exatamente. É Motoristas, básico, né? você Carteira para... de habilitação em dia, não deixar vencer, né? Nós tivemos um caso agora hoje, recente, hoje inclusive, um trabalhador temporário que ia iniciar conosco com a carteira vencida. Infelizmente, perdeu a sua oportunidade. Estava vencido e já tinha passado, inclusive, o prazo de renovação, e mesmo com a pandemia, o Detran voltou a atender, a renovar, etc. e tal, mas assim, vencida há muito tempo. Você entendeu? E não adianta. Se é um requisito da vaga ter aquele documento, ter aquele curso,
ter aquela, né, Tem que certificação em ter. dia, atualizada. Cuidado, tem que ter. Né? Isso mesmo. Psicólogo, né? Um exemplo Exatamente. teu. A psicologia, para quem exerce a função, seja analista de recursos humanos, mas que durante o processo seletivo vai aplicar um teste psicológico somente por psicólogo com CRP ativo. Então, o CRP tem que Isso estar mesmo. devidamente ativo. Eu sou administrador de Exatamente. empresas, estou com o meu CRA devidamente ativo. Se eu exerço a função, né, de administração de empresa, enfim, sou procurador responsável pela empresa, preciso estar com a minha documentação em dia. Ok? Assim o Exatamente. contador, assim o advogado, né? E tantos outros profissionais aí que, né, existem seus conselhos que representam a atividade, precisa estar com a sua documentação em dia, o CREA, né? Os Márcio, engenheiros, enfim. uma dica bacana de organização é mesmo que nesse momento eu não esteja aí ativamente em um processo seletivo, separa os documentos, né? Ah, eu não lembro se eu fui buscar na faculdade o meu certificado de graduação. Vai atrás, manda um e-mail, tenta pegar online e tenha isso separado, porque pode ser que você precise de hoje para amanhã e aí você já vai ter. Isso aí, exatamente. Muito bem colocado, muito bem observado. E a última dica aqui seria, vamos lá, é um diferencial, colocar abaixo das experiências principais conquistas realizadas naquele cargo. Isso é muito importante, né? Isso. Muito importante. Principalmente, hoje as empresas elas fazem processos seletivos e fazem entrevistas e avaliação por competências. E o candidato é Isso. colocado numa condição situacional que ele viveu e ele precisa provar naquela entrevista, naquela avaliação, aquilo que de fato ele realizou. Então é Uhum. importante colocar, né? Se eu fui um gerente financeiro de uma empresa, quais os grandes resultados eu trouxe para aquela organização? Seja Uhum. investimento, atração de recursos, renegociação de dívidas, recuperação de inadimplência, né? Carteira de cobrança, enfim, Márcio, investimentos. quando, quando eu dou alguns suportes para os candidatos, dando uma orientação do que colocar, enfim, eu gosto de simplificar isso da seguinte forma. Pensa qual foi o impacto que a empresa teve depois da tua entrada. Boa. O que eu deixei de legado nessa empresa de forma de clima, né? Então, será que eu melhorei o clima daquela empresa? Talvez isso eu não vá colocar no meu currículo, né? Ah, melhorei a harmonia do local. Isso eu não vou colocar no Não meu são currículo. só as competências técnicas, são as Isso, comportamentais. exatamente. E eu gosto de falar sempre assim, ó, depois que eu entrei, o que a empresa ou o que o setor conquistou em números, né? Quais foram os indicadores, quais foram as melhorias? Aqui a gente fala muito disso, né, Márcio? O que eu estou implantando de melhoria? Às vezes alguma coisa simples que não acontecia. E para quem está trabalhando e não tem isso ainda no currículo, é bacana, pega um espacinho aí, pega uma agenda e começa a colocar algumas metas. Então, eu vou fazer aqui Tá aí para minha própria função. uma grande dica para quem está em casa, está procurando se movimentar, né, fazer uma autoavaliação, Isso né, mesmo, olhando as isso mesmo, empresas pelo qual ele passou, o que ele fez, o que ele contribuiu, quais as contribuições, quais os projetos que ele participou. Começa a colocar empresa por empresa isso e fazer um mesmo, resuminho, né, para deixar essa informação isso mesmo. constante no currículo. Isso mesmo. E as metas, Márcio, que eu gosto de falar, elas nem sempre precisam ser impostas pela empresa. As metas, elas podem ser colocadas por nós mesmos. Então, esse mês eu vou fazer uma melhoria nas minhas atividades. Eu vou terminar alguma coisa de forma mais rápida. Como que eu vou fazer isso? Faz um planejamento, planeja aí, de 15 a 30 dias eu quero colocar isso aqui em prática, né? Já é uma melhoria que para você pode parecer pequena, mas que você pode incluir lá como melhoria na tua equipe. Exatamente. Isso é muito importante. A gente se depara aqui com muitas situações como essa, né? Com A gente fala do certeza. chá, né? Que é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que formam, né, Uhum. a vida de um profissional. Para algumas posições, o mais importante é a atitude.
Os conhecimentos Isso podem mesmo. ser desenvolvidos principalmente numa atividade inicial, numa atividade mais júnior, no primeiro emprego, que é importante também a competência e a atitude, né? As outras Isso mesmo. podem valorizar os conhecimentos e suas habilidades, não é? O tempo de empresa, o que essa pessoa realizou, né? Eu sou ainda de uma escola, isso mudou bastante, no qual as pessoas tinham orgulho de dizer, olha, eu fiquei 20 anos numa empresa, eu fiquei 15 anos numa empresa. Não que não seja isso importante, isso é muito importante. Mas durante esse tempo todo que você passou e ficou nessa empresa, o que você realizou? E a gente vai falar aqui também sobre algumas dicas que é importante, por mais que essa pessoa esteja há 10, a 15, a 20 anos numa empresa, 5 anos, enfim, que ela também consiga se atualizar. Isso mesmo. Estar em Isso mesmo. sintonia com o mercado de trabalho. Mantendo as suas relações, Exatamente. o network, olhando o que o mercado está, as transformações do mercado, as novas funções, principalmente nesse momento de pandemia, né? Nós estamos Uhum. num novo normal, não é tão novo, porque já estamos aí na pandemia, né? Mas muitas atividades surgiram, muitas Isso mesmo. oportunidades de trabalho surgiram com essa pandemia. Né? Se redescobrir, né, Márcio? Exatamente. O profissional precisa estar atento, se redescobrir, é verdade. Então, é conhecimento, habilidade e atitude. Em algumas E posições, como eu Márcio, comentei, uma ou duas serão exigidas, em outras, todas. e isso que você falou de melhorar nesse sentido, de buscar novos conhecimentos, às vezes o pessoal já pensa, puxa, mas hoje eu não tenho condição, eu não estou trabalhando. E aí eu já quero dar uma dica aqui, que a Fundação Getúlio Vargas, né, então conhecida aí como FGV, tem uma plataforma Uma online com fundação 50... extremamente respeitada, reconhecida, né? Exatamente. Eles têm uma plataforma online que disponibiliza mais de 50 cursos que não exige formação mínima, todos eles gratuitos, tá? Cursos como, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Como organizar o orçamento familiar, extremamente significativo para esse momento. Como planejar a aposentadoria, ética empresarial, fundamento da então, bem específico para uma área, introdução à controladoria, introdução à gestão de RH, o pessoal que quer se inserir aí, né? Introdução ao direito, introdução à liderança, projeto de ensino para professores, então os professores aí que estão tendo que se redescobrir muito também nesse momento, né? Então aí sempre acostumados com sala de aula, agora estão através de plataformas online, buscando trazer a maior qualidade para suas aulas. Muito curso bacana, Márcio, com certificado, alguns deles aqui, para todas as áreas, muito interessante. Então, vale a pena entrar lá na plataforma da FGV, que tem bastante coisa legal. Legal. E não é só a FGV, né? Várias outras instituições estão oferecendo Sim, sim. Esse aqui é cursos um exemplo, gratuitos, né, dentre... lives, enfim, né? Webinar e Isso tal, onde as mesmo, pessoas podem estar se atualizando, se reciclando e se isso mesmo, preparando para a retomada, né? isso mesmo, isso mesmo. Legal. Aí a segunda parte da nossa live é quando saber que eu estou me candidatando corretamente para uma vaga? O que você pode trazer para nós, né, Letícia? Você que está Márcio, no dia a dia, envolvida na operação, nos processos seletivos, que isso. recebe currículo, candidatura, enfim. Quando eu sei que eu, de fato, estou me candidatando para a vaga correta? Bom, Márcio, eu sempre gosto também de colocar nós temos aí, numa divulgação de vaga, pouco tempo para passar a informação principal, tá? Quando eu tô passando a informação ali, então, ensino médio completo, tá? Se eu não tenho ensino médio completo, aquela vaga, infelizmente, nesse momento não é para mim, tá? Precisa de graduação completa em administração.
Se eu não tenho, mas tenho contabilidade, eu posso? Não posso. Então, assim, a primeira dica que eu daria é: será que eu tenho aqueles requisitos? Eu entendo que em algumas posições a gente vai avaliar potenciais, mas os potenciais são os que têm alguns requisitos que não estão escritos ali, tá? Então, assim, se algo pode ser flexibilizado, eu não vou colocar como mandatório. E aí é outra dica dos bastidores, né? Porque a gente não coloca como mandatório aquilo que nós podemos abrir mão durante o processo seletivo, tá? Se para mim eu tenho um espaço para passar a informação, eu não vou colocar que eu preciso de um inglês avançado se eu consigo flexibilizar isso quando o candidato tem aí o que a gente está buscando, tá? Seria tratado, como eu disse, como um diferencial. Essa é a primeira dica que eu dou, Márcio. Então, assim, entendo que às vezes num momento de desespero, digamos assim, o candidato vai ali e achou uma vaga de tal coisa, será que dá para essa? Será que dá para essa? Será que dá para essa? Só que quando a gente se depara, eu vejo isso, infelizmente, de forma rotineira, em várias vagas nossas ali, de forma repetitiva, né? Então, está se candidatando, por exemplo, eu tenho uma vaga de engenheiro civil, né? Não pode ser um estudante de engenharia, porque muitas vezes a vaga de engenheiro civil que eu estou trabalhando, como você disse antes, ele precisa ter o registro no conselho ativo. Então, tem sim, gente, um motivo para a gente pedir aqueles requisitos, né? Então, eu sei que eu estou me candidatando para a vaga certa quando aquilo que eu estou lendo realmente faz sentido para mim, tá? Não sei do que se trata isso daqui. Será que aí quando eu vou pesquisar é um termo, de repente, específico daquela empresa? Opa, legal, entendi, já fiz algo bastante semelhante, vou tentar. Mas agora, quando é totalmente outra área, totalmente diferente da minha trajetória ou da minha formação, aí é porque realmente não é a vaga certa para mim, Márcio. E tem alguns casos, né? A gente sempre procura compartilhar as oportunidades de emprego que nós temos aqui no Grupo Márcio Santos, e a gente se depara Isso. exatamente com isso. Certo dia eu divulguei uma posição de supervisor de produção, e aí uma das pessoas, enfim, perguntou se tinha que ter experiência para exercer a função, né? Então, tem algumas coisas, né, que é fácil de identificar e não adianta nem você ter o currículo, né? Tem algumas coisas, claro, que sempre que possível a gente vai tentar negociar com o cliente e tal, mas tem requisitos que são Isso imprescindíveis, mesmo. né? Esses dias Quando a abri uma gente. outra posição também, desculpa, de gerente de contrato da área de construção civil. E a Isso mesmo. formação pedia lá que fosse formada Engenharia em civil. engenharia civil com experiência, inclusive em gestão de obras. Algumas pessoas, e a gente sabe que altas cadeiras também proporcionam esse conhecimento, né? A cadeira de administração, Uhum. a arquitetura, enfim, tem outras cadeiras que proporcionam também a gestão de contrato. Mas naquele caso específico, estava lá constando engenharia civil, né? Inegociável. Então, tem situações que realmente não tem como flexibilizar. Faz parte, inclusive, porque tinha questão de assinatura, de Isso documentação, mesmo. de crédito, Responsabilidade técnica, né, técnica. Márcio? Exatamente. Legal. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha só, quero mandar um abraço aqui para o Daniel Zanotto, um grande amigo meu. Ele se formou comigo na Universidade Positivo e ele hoje mora no Canadá, em Quebec. Vamos ver se a gente consegue até, não sei se ele está online ainda, de repente se é possível de colocar ele aqui, ele pedir permissão para entrar e ele contar para a gente como é que está lá, né? Que alguns países já estão num estágio mais avançado do que nós, né? Em termos de Isso. retomada, de controle da pandemia. E era legal, se não der hoje, numa próxima, até porque o tempo já passou uma hora, né? Uhum. E a gente trazer essas pessoas que moram em outros países para eles comentarem como é que está a retomada do emprego lá. Mandar um abraço também para o Luiz Mauro, eu já falei aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui tá.
está mandando um abraço para a gente, ou a Ana que comenta, olha só, a Ana, a Uninter também, instituição, também trazendo alguns cursos online gratuitos, a Márcia Moreno falando da Legal. Escola Conquer, então tem que procurar, né? Hoje a internet está aí e tal, mesmo eu estando em casa, eu tenho condição de procurar me especializar, me qualificar e me preparar cada vez melhor para a retomada do mercado de trabalho. Com certeza. Sandro Luiz, presidente Getúlio, presente. É isso aí. Será que tem mais alguma pergunta, Letícia? Dúvidas, dúvidas. Ana Paula, nutricionista, um beijo para Letícia, excelentes dicas. Teve uma outra aqui que já quer contratar os nossos serviços. A melhor consultora, inclusive, precisa de treinamento para a minha equipe. A gente se coloca à disposição também. Caso você queira qualificar melhor a sua equipe de recrutamento e seleção, o que acontece? É importante a gente falar sobre isso. Muitas vagas, em função até dessa situação econômica que o país vive, não estão em consultorias. As próprias empresas estão contratando direto. Então, e aí quando elas não conseguem eventualmente contratar, elas buscam as consultorias como para buscar profissionais. Então, assim, talvez você precise, então, qualificar a sua equipe, o seu time de RH, o seu analista ou o seu gestor, né, para fazer um bom processo seletivo, entender como é que funciona. Às vezes as dificuldades já começam até no detalhamento do perfil, né? Eu preciso contratar o profissional, mas como é que eu desenho esse perfil? Então, nós podemos, inclusive, ajudar essas empresas que eventualmente tenham dificuldades, e esse é um trabalho de consultoria que nós também fazemos, não é só recrutar os profissionais, né? É também auxiliar as empresas na elaboração dos perfis, na elaboração das políticas de recrutamento e seleção, na elaboração das políticas de atração e retenção de pessoas, tá certo? Então, caso alguém precise, a gente está aqui também disponível para poder ajudar. Agora, uma dica importante, e como o mercado está voltando, o que surgiu bastante, né, Letícia, e tem surgido bastante, são vagas temporárias. Isso mesmo, Márcio. O que é vaga temporária? É um emprego, trabalho temporário, onde a pessoa é colocada através de uma empresa de trabalho temporário numa determinada organização. Isso é trabalho temporário. Onde eu consigo um emprego, uma colocação numa nova empresa, através de uma empresa, uma agência de emprego, que vai fazer a administração desse contrato de trabalho. E é importante as pessoas estarem abertas para isso também, porque com a reforma trabalhista, o trabalho temporário foi flexibilizado e trouxe mais segurança para quem contrata e para quem é contratado. O trabalho temporário, ele tem os direitos mantidos da CLT, que é salário, 13º, férias, e ele tem uma grande possibilidade de ser efetivado. Inclusive, nós, Grupo Márcio Santos, Make Job, nós também temos uma empresa aqui de trabalho temporário. E muitas oportunidades que surgiram nesse momento de retomada são empregos temporários, que, na grande maioria, né, Letícia, as pessoas têm a oportunidade de trabalhar. São uma porta de entrada, né, Márcio? Exatamente, mostrar a sua competência, as suas qualidades, enfim, e ser efetivado. Então, a legislação trabalhista ela é um pouco mais leve para quem contrata, isso é importante. Então, a gente faz o processo seletivo, o cliente aprova, quem contrata somos nós. Quem administra esse temporário, né, essa relação trabalhista, o contrato de trabalho, somos nós. Ok? Esse temporário pode ficar até 9 meses na empresa e pode ser efetivado a qualquer momento. Então, as pessoas precisam também estarem atentas a isso, né? É um emprego temporário, mas pode ser o seu emprego efetivo no futuro. Muito valioso, Márcio, é muito valioso isso. Às vezes, eu tenho percebido, Márcio, que já está mudando o pensamento das pessoas em relação ao trabalho temporário, né? Antes, Márcio, eu trabalhava vagas temporárias com muita dificuldade de aderência. Hoje, os candidatos já estão olhando de forma diferente.
E para quem ainda não olha de forma diferente, é bacana entender o que é posição temporária, né? O fato de você achar que uma posição efetiva, né, te dá uma segurança, não é verdade. Não é Né? verdade. Não existe uma diferença de segurança entre o temporário, o efetivo, um período de experiência. A gente está sendo avaliado o tempo todo, né, Márcio? E muitas vezes os olhos para o temporário ainda são mais focados naquele momento, então que ele está em período de avaliação, né? Então, o profissional temporário, a gente vê aí muitos dos nossos clientes ligando para nós e falando, olha, a gente vai efetivar o profissional, então realmente tem sim muita oportunidade, né? Principalmente quando ele entra para uma demanda específica e, como você mesmo disse, está reaquecendo e o profissional vai continuando até realmente ser efetivado dentro da empresa. A gente tem um controle aqui, cerca de 80% dos profissionais que são contratados pela Make Job, Grupo Márcio Santos, como temporário em alguns dos nossos clientes, são efetivados. E a legislação Excelente, né, Márcio? né, dentro da reforma trabalhista, você contratar um trabalhador temporário em qualquer situação. Letícia, é legal aqui colocar, foi inclusive pacificado no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, inclusive no STF, que você pode contratar inclusive uma gestante temporária, ok? Para laborar. Ao término do contrato de trabalho temporário, que o prazo máximo é 9 meses, essa pessoa ela não tem lá a estabilidade dos 4 meses, mas ela tem o direito ao auxílio maternidade, porque ela contribuiu com o INSS. Bacana, né? Então, a reforma trabalhista trouxe isso, essa oportunidade, atualizou o trabalho temporário, você pode ter um temporário em qualquer função, ok? Em qualquer ocasião hoje, por até 9 meses. Lembrando, cerca de 80% dos trabalhadores são efetivados. E não é precarização de mão de obra, porque o salário do trabalhador temporário é o mesmo salário do empregado efetivo. Exatamente. E existem duas empresas assegurando a contratação. Tanto a empresa de trabalho temporário, quanto a empresa tomadora. Lucas Lima. Pergunta do Lucas. É certo colocar todos os cursos, independente da sua área de experiência? Lucas, os nossos cursos, como eu ressaltei várias vezes, eles fazem parte, então, da nossa trajetória profissional, né? E, de alguma forma, a maneira com que você quis adquirir conhecimento na sua carreira, independente de você atuar naquela área ou não, eles fazem parte da sua formação. Então, a minha dica é que sim, eu gosto de ver aí o quanto aquelas pessoas foram buscar se adaptar, se reinventar, enfim, e até adquirir porque, novas né, experiências Letícia, e cursos diferentes. Muitas empresas que contratam profissionais e muitas empresas que têm um RH estruturado, antes dessa empresa buscar, abrir uma nova oportunidade dentro daquela organização. Antes dessa empresa buscar fora, ela busca os talentos internos. Então, inclusive, nós orientamos os nossos clientes para isso e preparamos os nossos clientes para isso também, para montar um banco de talentos dentro da organização. Ok? Então, seja eu tenho uma oportunidade, e às vezes o Lucas, vou dar um exemplo aqui, poxa, eu sou um operador de produção e eu fiz um curso de operador de empilhadeira. Controle de estoque. Excel, e me surge uma oportunidade numa determinada área dentro da empresa. Né? Perfeito. Então, é importante colocar também, não só para quem está procurando emprego, né? E expor isso para as empresas também, onde ele já está colocado. Que mostra, inclusive, para a empresa que esse profissional está procurando melhorar a sua empregabilidade. Né? Isso então, mesmo. É importante. Sem dúvida nenhuma, é importante. Conhecimento é muito positivo. Inclusive nós aqui mesmo já contratamos pessoas e quando nós fazemos o processo seletivo,
antes de nós buscarmos fora, a gente procura avaliar os nossos talentos internos. Ok? Essa pessoa tem um curso. Ah, poxa, mas você tem Excel, trabalha na recepção, mas tem o Excel. Eu já aproveitei essa pessoa para trabalhar no meu administrativo, para trabalhar no meu financeiro, né? Ou tem um curso avançado, tem um idioma, está cursando. É importante atualizar, sim, porque certamente uma hora você vai ser valorizado. Com certeza, com certeza. Bom, as horas Mais já perguntas? avançaram, nós já estamos a 1h15, eu preciso entrar numa outra live. Eu acho que a gente conseguiu trazer o recado para as pessoas, vai ficar gravado aqui na nossa página, né, Ótimo. Letícia? E nós torcemos para que o mercado de trabalho possa voltar o mais rápido possível. E a gente quer colocar aqui à disposição das pessoas os nossos contatos. Então, acho que nós podemos deixar o telefone do WhatsApp da área de recrutamento e seleção. O que você acha? Para que as pessoas possam, caso alguém queira, né, perguntar, tirar alguma dúvida, receber um pouco mais de informação, a gente possa passar. Então, caso Com certeza. se alguém quiser anotar, nós temos o telefone, inclusive está no nosso site, né, no makejob.com.br, o 41 9713 4567. 41 9713, eu vou até colocar aqui. Eu acho que o Augusto está online e ele pode colocar ali para nós esse telefone. Então, as pessoas que queiram depois interagir conosco, tirar alguma dúvida, alguma informação, tem o nosso telefone também, o 41 30 93 3434. Claro, na medida a gente está tocando aqui os processos seletivos, enfim, mas nós vamos responder. Isso. Legal pelo WhatsApp, que aí tem vários consultores que estão acessando esse celular que a gente passou, que é o 41 9713 4567. Em horário comercial, a gente vai estar à disposição. Isso mesmo. Márcio, legal. Quero te agradecer o convite, é sempre muito prazeroso trocar experiências com você e eu me sinto privilegiada em fazer parte da sua equipe e em poder ter essa troca diariamente. Eu que agradeço de você estar conosco aqui, contribuindo para o nosso crescimento. Foi uma excelente contratação que nós fizemos. Parabenizar o Gustavo, um dos nossos consultores, e tem feito um trabalho brilhante. E quando nós estávamos buscando então a nossa nova líder de recrutamento e seleção, ele sentou comigo, a gente detalhou o perfil e nós colocamos lá o que era imprescindível para o nosso processo seletivo. E nós chegamos até você, e para nós tem sido muito bom ter você aqui conosco e que a gente possa contribuir muito mais com as pessoas, para o crescimento profissional das pessoas. Com certeza. Tá certo? Com Essa certeza. é a nossa missão, né? Trazer oportunidades, gerar oportunidades e desenvolver pessoas. Vem aí, eu quero deixar aqui já, no dia 18/8, uma terça-feira, também às 20 horas, nós vamos trazer uma próxima live aqui, vai estar comigo aqui a Aline Martins, que é uma grande profissional. A gente tem feito vários trabalhos juntos, inclusive ela prestou serviço para mim aqui no desenvolvimento do nosso time comercial. Nós vamos trazer um tema legal. Crises mudam o curso das profissões e lideranças. Está lá na página do Super Papo de RH. Inclusive tem a logo atrás de você aí, Letícia, que é uma das empresas do Grupo Márcio Santos. É um evento que a gente traz bastante conteúdo, a gente traz executivos, profissionais experientes no mercado, para darem dicas e falarem sobre o nosso cotidiano, sobre o que está acontecendo no mundo e no mercado de trabalho. Então, no dia 18/8, às 20 horas, você está convidada também, porque você é a nossa líder. Com certeza, com certeza. Crises mudam o curso das profissões e das lideranças. Imperdível, vai ser uma live, assim como essa aqui, muito bacana, um conteúdo bastante atualizado, com pessoas capacitadas como você, e aqui está,
né? E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Galera, pedimos que você, então, curta aí a nossa página, né, Letícia? Possa dar um like, possa compartilhar com os seus contatos, nos sigam no Facebook, né? Grupo Márcio Santos RH. Nós temos o nosso canal no Vagas YouTube. sempre atualizadas por lá. Vagas sempre atualizadas. É claro que, né, às vezes, nem sempre todas as vagas estão lá, por uma questão, às vezes, de ser uma vaga Sim, sim. sigilosa, né? Então, nem sempre todas as vagas estão lá, mas praticamente todas. Isso Agradecer quem aí. esteve conosco até aqui, né? Muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram e participaram. E a gente vai estar aqui sempre à disposição de cada um de vocês. Com certeza. Legal? Vamos embora, chega por hoje. E eu ainda vou para uma próxima. Vamos. Valeu? Um Obrigada, abraço. Márcio. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.